Olá, meu caro amigo, minha cara amiga que está se preparando para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, o ProfMat. Nesse vídeo de hoje eu quero te trazer uma oportunidade de ouro, que é o nascimento da primeira turma do doutorado profissional em matemática, e que deve sair o processo seletivo segundo os professores que estão coordenando este curso. Essas informações foram do ano passado e, segundo eles, estão preparando tudo para que esse ano de 2023 já haja o primeiro processo seletivo, para que o curso deve começar em 2024, assim como o ProfMat também, na qual vocês ingressarão. Bom, e por que eu estou falando do doutorado? Porque é uma carreira, né, já na sequência. Você faz o mestrado profissional, e para aqueles que chegam à titulação de mestre, aquele conteúdo que você recebe já vai te dar condições de você ingressar no processo seletivo para o doutorado. É obrigatório você ser mestre pelo ProfMat para você fazer o doutorado? Bom, eu vou dar as informações já na sequência no vídeo que eu vou te postar. Outra coisa, por favor, eu te peço que curta esse vídeo lá no YouTube, que comente alguma coisa, e se você não for inscrito, se inscreve no canal, que eu vou te dar de graça todas as informações que você precisa para ingressar no mestrado profissional em matemática, o ProfMat. Combinados então? Então bora lá, vamos lá para o vídeo. Olá, caros ProfMatianos! Nesse vídeo eu quero trazer para você uma review da live que houve no dia 26 de agosto de 2022 sobre o doutorado profissional em matemática. Essa live teve a participação da mediadora Jaqueline Mesquita da UNB, da professora Valci Santos da UFRJ e do professor Paulo Piccioni da USP. Não sei se bem assim que fala, mas é o professor da USP. E esses professores trouxeram informações bastante importantes sobre a criação do doutorado, que eu creio que seja uma extensão, né, do ProfMat. Então, o ProfMat é o mestrado profissional em matemática em rede nacional, e aí agora está sendo criado pela SBM, em conjunto com a SBM e o INPA também, o doutorado profissional em matemática em rede nacional. Tá? Então, o objetivo aqui é fazer uma pequena revisão das informações que foram passadas nessa live e deixar você mais ciente daquilo que está rolando, então, aí na criação do doutorado profissional. Então, vamos lá. Primeiro foi falado, então os slides que eu vou trazer aqui são todos os slides que foram usados nessa live, tá? As informações, então, serão informações em cima do que foi falado, então, nesse dia. E aí, se houver alguma coisa que não está verdadeira, é porque na evolução da criação algo pode ter sido mudado. Mas o que eu vou trazer aqui são exatamente as informações que foram passadas, então, nesse dia por esses três professores, tá bom? Então, a primeira coisa, a matriz curricular. Você tem as disciplinas obrigatórias básicas, tem as disciplinas específicas, que são das linhas de pesquisa, tem as optativas e a pesquisa orientada. Bom, das disciplinas obrigatórias básicas, que são 5, 4 delas que são a DMA 10, 11, 12 e 13, e que são as disciplinas da primeira fase, que serão cobradas no exame de qualificação. O exame de qualificação ele é feito após o primeiro ano de curso, tá? O curso é de 4 anos, a ideia é que o curso seja de 4 anos. E você vai ter, então, após o primeiro ano, o exame de qualificação, assim como é no mestrado profissional, você tem o ENC, né? Que é um exame que é um tipo de nivelamento após o primeiro, as primeiras disciplinas que são dadas no mestrado, do primeiro ano. Então é feito esse exame de qualificação. Você tem lá 2 chances. A ideia do doutorado é que também sejam 2 chances para que o doutorando consiga ser aprovado nesse exame de qualificação. Tá? Então, olha só. Primeiro, você tem DMA 10, matemática básica de um ponto de vista integrado. Então, essa disciplina obrigatória, ela visa fazer ali uma integração entre algumas áreas
da matemática, como por exemplo a geometria e a álgebra. Então ele vai fazer uma integração ali de algumas das disciplinas. A DMA 11 vai falar de números, aspectos aritméticos, algébricos e analíticos e seus reflexos na educação básica. É um pouco de teoria dos números. A DMA 12 vai falar do cálculo de probabilidade. DMA 13 que vai falar sobre grafos, teoria e os algoritmos. Então você tem essas 4 disciplinas obrigatórias básicas. A ideia, deixa eu só colocar o óculos aqui porque eu anotei algumas coisas, é que essas disciplinas obrigatórias, elas tenham 4 créditos, como eu falei, ela vai ser cobrada no exame de qualificação, elas sejam dadas, tá? Em 2 semestres, vai ser feito 2 dias também na semana, 2 dias na semana e em 2 semestres. É o primeiro ano, né? E são disciplinas de 4 créditos. A 5ª disciplina, que é a metodologia científica, ela é uma disciplina de 2 créditos e a ideia é que ela seja dada no verão, uma vez por semana. Bom, primeiro, o doutorado profissional, a ideia é que ele seja presencial, seja um curso presencial. Mas como em algumas instituições pode ser que não haja gente qualificada, por exemplo, em determinadas disciplinas, pode acontecer de haver alguma disciplina que seja à distância, tá certo? Em virtude de necessitar de pessoal realmente para passar algumas disciplinas, porque tem muita coisa que é muito específica, é coisa nova, é uma certa inovação. Então em algumas instituições pode ser que não tenha gente qualificada para passar aquele conteúdo, e aí desse modo pode acontecer de ter alguma disciplina ali que seja online, mas a ideia básica é que o doutorado seja todo presencial. Então essas, como eu falei, são as disciplinas obrigatórias básicas. Você então tem essas disciplinas para fazer o exame de qualificação. E a 5ª disciplina então seria metodologia científica. Vamos agora para as optativas, são várias aí, ó. Então nós temos entre elas aí a modelagem matemática, programação linear, teoria dos números para a educação básica, porque muita coisa voltada para a educação básica, noções básicas de sistemas dinâmicos, geometria via equações diferenciais, uso de tecnologia na geometria, tópicos avançados de modelagem probabilística e estatística para a sala de aula, então matemática básica em desenhos curriculares, história da probabilidade, tá? Então como nós vimos no slide anterior, que falava do cálculo de probabilidades, na optativa você também tem condição de ter aqui a história da probabilidade. Você tem ainda DMA 70, ensino e aprendizagem na geometria, mentalidades matemáticas, materiais didáticos na educação básica de matemática e tópicos que ainda precisa ser elucidado melhor o que significa. Mas veja que realmente vai ter muita coisa que é inovação. O que eles quiseram aí é trazer alguma coisa que não existe no doutorado acadêmico e não existe também na educação matemática. Tá? As linhas de pesquisa são 4. Então nós temos aí primeiro a parte de ensino. Então pesquisa e inovação da matemática para a educação básica, voltada basicamente para ensino. Bases científicas e quantitativas da matemática para a educação básica, seja voltado mais para a estatística. Divulgação e comunicação pública da matemática para a educação básica, isso aí já é voltado para comunicação. E aí uma certa inovação nessa linha de pesquisa aí, que está ligada mais a jornalismo e tudo mais. E por fim, métodos e ferramentas computacionais com aplicações à matemática da educação básica, já é uma coisa mais voltada à computação. Então a gente tem aí a parte de ensino, estatística, comunicação e computação. São as 4 linhas de pesquisa. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas linhas de pesquisa. Então, na primeira linha de pesquisa, que é a parte de ensino, pesquisa e inovação da matemática para a educação básica, os objetivos são capacitar profissionais para a produção de propostas curriculares, materiais didáticos de alto nível, então é mexendo direto com material didático. Essa parte, que essa é L1, essa linha de pesquisa primeira aí, como eu falei, está voltada à parte de ensino. Então a gente vai ver sobre essa questão de proposta de currículo, a gente vai ver sobre o material didático, a gente vai ver sobre aprimoramento da educação básica e fornecer uma base sólida aos egressos do programa que permita aplicá-lo para a melhoria da educação básica de matemática. Os egressos que optarem por essa linha de pesquisa, basicamente eles podem trabalhar, essencialmente, em secretarias de educação, na própria CAPES,
em algumas universidades que são voltadas para essa questão aí das propostas curriculares e o estudo da educação básica. Então é mais ou menos por aí. Na segunda linha de pesquisa nós vamos ter a parte de estatística, bases científicas e quantitativas da matemática para a educação básica, a L2, a linha de pesquisa 2. Qual é o objetivo dessa linha de pesquisa? Capacitar os profissionais para a elaboração e execução de projetos educacionais ou políticas públicas em diferentes escalas envolvendo escolas e redes educacionais. Contribuir para qualificar as mudanças estruturais na educação básica de matemática em termos de currículo, avaliação e formação profissional. Como eu falei, está ligado mais à questão de dados, a números, a análise de dados na estatística relacionadas aí à avaliação, relacionadas à mudança estrutural do próprio ensino básico, as políticas públicas, enfim, tratar essa questão de analisar números da educação. Na terceira linha de pesquisa nós vamos ter a parte de comunicação, a parte de jornalismo. Então olha só, isso aí já é uma coisa bem inovadora, né? Divulgação e comunicação pública da matemática para a educação básica. Os objetivos dessa linha de pesquisa é contribuir para programas e ações de divulgação matemática, particularmente em espaços não formais de aprendizado. Então tem que ser melhor dito que seriam esses espaços não formais aí, tá? Ampliar a popularização, acho que é uma palavra-chave, popularizar a divulgação da matemática por meio da comunicação científica. Então é trazer mais a comunicação científica e levar mais ao público. Eu acho que esteja ligado também um pouco aí a redes sociais, a aulas online e capacitar profissionais para atuação no jornalismo científico com foco na matemática. Então essa é a terceira linha de pesquisa. E a última que eu falei, que é na área de computação, fala de métodos e ferramentas computacionais com aplicação à matemática da educação básica. Tudo é voltado à matemática da educação básica, né? E o objetivo dessa linha de pesquisa será capacitar os profissionais para o desenvolvimento de software educacionais na área da matemática. Então quem gosta dessa parte de desenvolvimento de software é uma linha de pesquisa bem interessante. Além de qualificar profissionais e escolas para a criação, utilização ou validação de tecnologias educacionais para a educação básica de matemática. Então, como eu falei, é realmente em cima voltado aí da área de computação. Lembrando que sempre, aqui é um curso de doutorado, tem um curso mais avançado que está linkando essas linhas de pesquisa ao ensino básico da matemática, tá? Bom, quais são as disciplinas obrigatórias específicas para essas linhas de pesquisa? Então, na linha de pesquisa 1, que é aquela parte de pesquisa e inovação na matemática para a educação básica, enfim, da parte de ensino diretamente, nós temos a matemática no contexto das políticas e programas da educação básica, análise do livro didático escolar, olha só que interessante, fazer análise, saber fazer análise do livro didático, interface entre a história da matemática e a educação básica. Então vai fazer um link ali, introduzindo talvez melhor esse conceito de história da matemática. A parte de competências e habilidades para a educação básica, competências e habilidades profissionais, tá? Que hoje está muito em voga na legislação, na legislação aí educacional, né? E as pesquisas orientadas 1 e 2. Bom, as disciplinas obrigatórias específicas para a linha de pesquisa 2, que é a parte de estatística praticamente, nós vamos ter modelos avaliativos para a aprendizagem da matemática, introdução à ciência de dados, com ênfase na estatística, introdução à programação. Veja que aí vamos ter uma parte de introdução à programação, na parte lá de computação a gente vai ter uma programação avançada. Então veja só, aqui na parte você vai ter uma introdução e a outra linha de pesquisa vai fazer uma parte mais avançada com relação à programação. Aqui é mais voltado à questão de dados. Você vê que tem visualização de dados e tem as pesquisas orientadas 1 e 2. A terceira linha de pesquisa, as disciplinas obrigatórias, que é na parte de comunicação, jornalismo e tal, você tem como objetivo contribuir para programas e ações de divulgação matemática, particularmente em espaços não formais, aí volta aquele texto, não formais, espaços não formais de aprendizagem, tá? Que seria, eu acho que talvez entre aí as redes sociais, os ensinos online, etc. Ampliar a popularização e divulgação da matemática pela comunicação científica e capacitar profissionais para a atuação no jornalismo científico com foco
na área da matemática. Por fim, a quarta linha de pesquisa, que é a parte de computação, temos ali a introdução à ciência de dados, com ênfase computacional. Ciência de dados, nós vimos lá na linha 2, seria ciência de dados com ênfase na estatística, aqui com ênfase computacional. Visualização de dados, tem a programação avançada, nós tínhamos também a visualização de dados lá na linha 2, relativa à estatística. Então você vê que tem um link aqui. Aqui é mais voltado à parte realmente ferramenta computacional e lá voltado à análise dos dados que são gerados. Aqui a gente tem a inteligência artificial aplicada à educação, acho bem interessante isso aí, e as pesquisas orientadas também em cada uma das disciplinas obrigatórias, das linhas de pesquisa. Bom, as parcerias. Hoje, pelo que foi falado lá na live, não existe previsão da CAPES para uma bolsa de estudo, mas isso está sendo analisado, isso pode ser que aconteça, é bem provável que isso aconteça, mas a ideia é que se façam parcerias ainda com outras instituições, como por exemplo com o mestrado em divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz e a programa de especialização em Comunicação Pública da Ciência, a MEREC da UFMG. Então, principalmente essas parcerias, é questão de bolsa e questão de profissionais qualificados para integrarem esse doutorado e assim possam ensinar, né, ter professores realmente para esse programa, que é muito interessante. Bom, o ingresso, como é que seria o ingresso? O ingresso nesse programa será realizado pelo menos uma vez ao ano. O Profmat, ele é realizado uma vez ao ano. O mestrado profissional é uma vez ao ano. E quem é que pode ingressar? Lembrando, estou fazendo aqui um paralelo entre o doutorado e o mestrado. No mestrado, são licenciados em matemática? No momento, não precisa ser licenciado em matemática. Basta que você seja professor, tá? Você tem que ser graduado, evidentemente, mas tem que ser um professor que está dando aula de matemática, tá? De preferência que seja na rede pública da educação básica. Mas se você for formado, por exemplo, em ciências contábeis, mas está dando aula de matemática, aquilo você basta fazer uma comprovação através de uma declaração do diretor da escola e você já está apto para fazer o mestrado profissional, o Profmat. Aqui no doutorado eles dizem que podem ingressar os profissionais que são mestres em cursos e áreas afins. Então olha só, não precisa ser exatamente formado no Profmat. E em casos excepcionais, graduados em cursos de áreas afins do programa. Mas veja, isso é importante, tá? O exame, a primeira parte é uma parte onde você vai ter que vai ser uma prova onde onde serão medidos conhecimentos matemáticos. Então, mesmo que você não seja da área, você vai ter que ter um determinado conhecimento para passar nessa primeira fase, que são os conhecimentos matemáticos que serão ali testados, tá certo? Bom, então vamos seguir então. Bom, então a forma de ingresso será unificada nacionalmente, então é uma prova nacional, feita por uma comissão, tá, de seleção. A primeira fase é uma prova escrita, como eu disse, e você vai medir os conhecimentos matemáticos que a pessoa tem. Então você não precisa ser da área de matemática, mas você tem que ter conhecimentos dessa área, claro, né? Segunda fase vai ser uma análise de currículo e a terceira fase é uma análise de um pré-projeto, uma prova de arguição, que é o projeto que você vai apresentar no final do curso. Então vai ter que ser feita já uma análise, tá, desse pré-projeto, um rascunho ali, para que seja verificado, tá bom? Então, a ideia é que, por exemplo, essa primeira fase, a prova escrita, seja uma prova de modo que os egressos do Profmat tenham total condição de serem aprovados, tá? Então você pode ser de outra área, como eu falei, pode, mas você tem que ter condição de ser aprovado nessa primeira fase. Muito bem, então dito isso, são 3 fases, então, a forma de ingresso. Nós vamos ver aqui o exame de qualificação. Como eu falei, o exame de qualificação, ele vai cobrar aquelas disciplinas obrigatórias que são dadas nos 2 primeiros semestres, tá certo? O MA, não lembro bem quais são os números, mas a partir do MA10, MA11, aí não sei se é 12 e 13. Bom, enfim, o exame de qualificação será feito em 2 fases. A primeira fase é a fase unificada, que é um exame escrito. E a segunda fase é uma defesa oral sobre a pesquisa ou sobre o seu produto. Não precisa, talvez, necessariamente ser um
TCC, tá? Mas enfim, ele é feito nessas duas fases aí. E tem ainda mais um exame de idioma, que aí eles já desenharam aí, que pode ser inglês, espanhol ou francês, tá bom? Então esse é o exame de qualificação. A ideia é que o aluno tenha condição de tentar por 2 vezes esse exame de qualificação, como é o Profimate. Caso não seja aprovado, infelizmente ele será desligado do curso. Bom, o curso é presencial, os horários das disciplinas ficam a cargo da instituição colaboradora, mas a ideia, o desenho, é aquilo que eu falei nas disciplinas obrigatórias, que são de 4 créditos. A ideia é que seja feita em 2 vezes por semana, tá? E aquela quinta, que é metodologia científica, que é uma disciplina de 2 créditos, que seja dada no verão, 1 vez por semana. Mas é como eu falei, ainda está flexível, porque caso não haja ainda um profissional da instituição associada e você tiver que tomar um outro profissional de uma outra instituição, alguma disciplina ela poderá ser online para integrar o programa. Muito bem, o perfil do egresso. Quem é aquela pessoa que está saindo do curso do doutorado, né? Primeiro, ele, como eu falei, ele pode trabalhar na CAPES, pode trabalhar no SEDUC, pode trabalhar no MEC, pode trabalhar em algumas escolas, pode trabalhar em divulgação jornalística da matemática, pode trabalhar numa área de computação, uma empresa de computação voltada então à área de matemática. Enfim, é bastante amplo. A ideia é inserir no mercado profissionais que são além dos acadêmicos e dos que hoje estão em mestrado no doutorado de educação, tá? Então nós temos aí um pouco mais amplo. Aí você vê aí que você tem a parte de estatística, tem a parte de computação e tem essa parte de comunicação e jornalismo. Bom, então veja só, dependendo da área da especialização, ele vai poder atuar no desenvolvimento de plataformas, softwares e aplicativos educacionais, aquela linha de pesquisa 4. Análise de dados estatísticos sobre educação básica, a linha 3, não, a linha 2. Formulação do currículo de educação básica, linha 1, né? Divulgação matemática nos conteúdos de educação básica de matemática, a linha 3, que é a parte de comunicação, com mais qualidade da educação básica de matemática. Essas são as informações gerais. O que é que nós temos aqui? Eu vou até colocar o óculos para inserir algumas informações a mais aqui sobre o que foi dado além desses slides. Bom, hoje, por exemplo, o nosso Profimate, o mestrado profissional em matemática, ele já formou mais de 6.500, quase 6.600 mestres, tá? Tem à disposição mais de 500 videoaulas e ele é dado em mais de 100 cidades, especificamente 106 cidades, agora no momento, em que é aplicado o mestrado profissional. Quais foram as instituições que deram o pontapé inicial para a aceitação do doutorado? Então eu tenho uma relação de algumas aí que foram passadas na live, tá? Outras instituições, por exemplo, eu sou do Ceará, não tem nenhuma instituição, infelizmente, do Ceará integrada ainda ao doutorado. Mas a ideia, como disse a professora Valci, é que essas instituições elas estejam aptas, por exemplo, a partir do 2º ano, de ingressarem no programa e poderem então abrir esse doutorado. Então hoje nós temos no norte a UFPA, no Pará, né? No nordeste a UFR, a Universidade Federal Regional do Pernambuco, temos a UFPI, a UFAL, a Universidade Estadual da Bahia, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Paraíba bem aceitou bastante esse programa, tá? No Centro-Oeste nós vamos ter a UNB e a UFMS. Nós vamos ter no Sudeste a UFMG, a Fiocruz, a UERJ, Unirio, UFABC e a UFUSCAR, o FUSCAR. Nós vamos ter no Sul a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a Universidade Estadual do Maringá, tá bom? Bom, a ideia é que esse doutorado já esteja pleno e funcionando a partir de meados de 2023, no mais tardar no início de 2024, a ideia, né? Então, mais algumas informações aqui
por exemplo, bom, não sei, o que nós temos aqui, por exemplo, é que hoje o Profimate ele tem média 5 no Ministério da Educação, nota máxima para o mestrado. Acho que isso aí foi um dos grandes incentivos para a criação do doutorado. E aí você pergunta, tem alguma diferença entre você ser formado doutorado profissional e doutorado acadêmico ou doutorado em educação? Não. Todos terão o mesmo título, a mesma validade como título de doutor em matemática. Deverá vir, claro, no seu diploma, no seu certificado ali, deverá vir uma especificação em que esse doutorado foi um doutorado profissional, como é o caso do Profimate, tá? Ele dura 4 anos, mas enfim, se não houver, por exemplo, em um concurso para professor doutor, se não houver nenhuma especificidade no edital, tanto o doutorado, o doutor em matemática profissional, como doutor acadêmico ou em educação, poderão participar tranquilamente, tá bom? A questão do desligamento, como é que será feita? Bom, isso aí eles deixaram bem claro que será a cargo da instituição associada. Então será obedecido às regras, ao regimento de cada uma das instituições. Provavelmente, muito certo, que acontecerá que sobre o exame de qualificação, como eu falei, você tem 2 chances, né? Se não for aprovado em nenhuma das duas, haja o desligamento do doutorando. Tá certo? Outra coisa, nem todas as instituições, essas que eu nomeei aqui, terão todas as linhas de pesquisa. Vai depender de pessoal, vai depender de profissional. E além de, se eles não tiverem, ainda tem a condição de tentar em uma outra instituição essas parcerias para profissionais que possam entrar no projeto. E aí, caso realmente não consiga, alguma linha de pesquisa pode não ser adotada em alguma das instituições, tá? Bom, aluno especial vai depender também da instituição, foi o que foi dito. Então, como lá no Profimate é um sucesso, o que é o aluno especial? Você faz ali o curso todo, mas a tua validação do curso ele vai depender de uma posterior aprovação no exame de acesso. E aí, claro, no exame de qualificação. Então você pode fazer o curso e aí, mesmo não tendo sido aprovado no exame de acesso, você vai fazer o curso, tem as notas, tudo fica lá guardadinho. No momento em que você seja aprovado no exame de acesso, no exame de qualificação, você recebe o teu diplomazinho de mestre tranquilamente, tá bom? Bom, o mínimo aqui de vagas são 5 vagas para cada instituição e o número máximo é 3 vezes o número de supervisores. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que possa ajudar, mais alguma informação. Bom, não precisa ter feito o mestrado em matemática, como eu falei, pode ser em alguma área afim, mas você tem que ter aqueles conhecimentos básicos para ser aprovado na prova escrita, né? Não precisa também, olha só, hoje no Profimate, para que você tenha condição de entrar, é exigido que você esteja como professor na educação básica, prioritariamente. Aí, se houver vagas, é que vai ser passado para os professores da rede privada. Já eles dizem, nesse momento inicial, que essa exigência não será feita para os professores para o doutorado. Então, professores da rede privada também terão condição. Pode ser que haja uma questão de cotas ali, e por falar em cotas, o sistema de cotas também depende da instituição associada ao doutorado. Então você vê que muita coisa vai ficar a cargo da instituição, tá? Eles vão ser um regimento assim, talvez nesse início assim desenhado bem, a grosso modo, e aí a coisa vai com os anos, ela vai sendo lapidada, vai sendo melhorada, tá certo? Bom, então pessoal, é isso. Nesse vídeo eu tentei trazer algumas informações que foram ditas sobre o doutorado profissional, trazendo informações que foram oriundas de uma live entre 3 professores, professor Valci, professor Paulo e professora Jaqueline, que deram informações importantes sobre a criação desse doutorado. E a notícia boa que logo em 2023, meados, no mais tardar 2024, esse doutorado já esteja em pleno funcionamento, tá bom? Então qualquer dúvida você coloca no comentário, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de engajar, e aí eu vou trazer muito mais informações sobre o mestrado profissional em matemática e sobre o doutorado, caso alguma coisa apareça de novo. Valeu, um grande abraço.